E ainda falando sobre essa reunião citada pelo Viga, que reuniu membros do governo federal e também da estatal da Petrobras, eu vou acionar agora a Yasmin Costa, porque ela tem detalhes para a gente desse encontro, que reuniu Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, né, Yasmin? Boa noite, já temos algo definido? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. É como o Rodrigo Viga disse, essas reuniões, hoje foi um dia de muitas reuniões, o martelo não foi batido, mas a gente apurando, tanto aqui em Brasília quanto no Rio de Janeiro, a gente conseguiu aí a informação de que efetivamente o governo vai trazer aí de volta os impostos federais que incidem sobre álcool e gasolina. A desoneração desses combustíveis está valendo até amanhã por conta da medida provisória que foi editada ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, foi prorrogada por uma nova edição, uma prorrogação ali feita pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e termina amanhã. Por isso, hoje foi um dia de muitas reuniões, desde cedo. A primeira reunião entre Lula e Fernando Haddad foi por volta das 10 da manhã. Além de Fernando Haddad, também estavam nessa reunião presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e também o ministro de Minas e Energia. Ninguém falou depois dessa reunião. E aí a Fernando Haddad saiu aqui do Palácio do Planalto e foi para o Ministério da Fazenda. Na chegada ao Ministério da Fazenda, ele disse que já estava ali tudo meio encaminhado. Hoje ele teria uma nova reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto no final do dia, mas no meio desse caminho a agenda meio que mudou. Ele enviou o número 2, Gabriel Galípolo, para o Rio de Janeiro, para essa reunião com a diretoria da Petrobras, também desdobramento para tratar desse assunto envolvendo a volta ou não de impostos que incidem sobre álcool e gasolina. E agora há pouco chegou aqui no Palácio do Planalto o deputado Reginaldo Lopes. O que ele disse? Está definido, mas hoje não vai ser feito esse assunto. O assunto só vai ser ali batido o martelo por parte do governo federal amanhã, com um anúncio que deve ser feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o que ele antecipou para a gente aqui, conversando, ele que veio aqui para uma reunião com outros ministros para tratar também de reforma tributária, a agenda econômica está a todo vapor nesse governo. O que o deputado Reginaldo Lopes disse? Disse que está definido, que essa é uma medida ali que vai voltar realmente com esses impostos federais de forma escalonada, de forma gradual, como bem disse nosso colega Rodrigo Viga, e focada em 3 fatores. Quais seriam esses 3 fatores? O fator ambiental, visto que a gasolina vai ser mais onerada, terá um imposto maior do que o que incide sobre o álcool, porque o álcool, na comparação com a gasolina polui mais do que o álcool e por isso esse fator ambiental vai trazer aí uma oneração maior para o lado da gasolina. O segundo fator seria esse social, porque, segundo o governo, a reoneração gradual vai penalizar menos os mais pobres. E o terceiro é a questão fiscal, porque o governo vem falando, a equipe econômica do governo vem falando que é preciso voltar com essa oneração, com esses impostos que incidem sobre os combustíveis, porque isso pode representar até o final do ano uma arrecadação de até 28 bilhões de reais. O governo conta com esse dinheiro para garantir promessas de campanha, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, que ainda não foi o valor ali que o governo disse na campanha eleitoral, e por isso eles têm que contar com dinheiro vindo de algum lugar. Além dessas reuniões aqui no Palácio do Planalto, o líder do governo no Senado, na Câmara, melhor dizendo, deputado José Guimarães, ele teve um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que ele disse na saída desse encontro? Disse que está tudo mais organizado, o governo vai realmente fazer esse anúncio amanhã, mas já tem a agenda definida, e ele falou o seguinte, que essa é uma medida meio que paliativa. Essa questão de reonerar os impostos não vai resolver o problema dos preços. O que precisa ser feito é a questão da revisão do preço lá, da política de paridade internacional, quando a gente acompanha o mercado internacional. E aí a gente tem um trechinho dessa fala do deputado José Guimarães, assim que ele saiu da reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvir. O governo está agindo corretamente frente a uma perversa herança recebida, maldita, recebida do outro governo, que fez
quer uma guerra para alterar a política, não alterar a política de preço, mas fazer essa lambança que fez, sem discutir a nova política de preço, causando enorme prejuízo para o país, para os governadores e para o fiscal do país. É isso que o governo anterior fez. Então, nós temos que ter sabedoria para fazer um processo de transição que preserve os interesses da reconstrução do país e, ao mesmo tempo, da Petrobras. Lívia, a gente não sabe qual vai ser o percentual aí que vai ser cobrado de imposto sobre álcool e gasolina, mas uma estimativa ali, se voltasse o valor que era antes, os percentuais anteriores, uma estimativa feita pela Associação Brasileira de Importadores de Combustível, mostra que com a volta aí da cobrança de impostos federais, a gasolina pode aumentar até 69 centavos e o álcool, 24 centavos. O aumento aí nesses combustíveis vai vir amanhã, que a gente deve saber em qual percentual. Volto com você.